Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos analisar uma situação do passado, tentar entender o que pode ter acontecido, o que causou a situação, entender os seus efeitos, pós essa experiência. E aí, para isso, peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela roxa, número 2, a vela rosa ou número 3, a vela verde. Vamos começar aqui com a vela roxa. Pense numa situação do passado e vamos ver com o tarô o que ele nos revela. Imperador, Imperatriz, Mago, Justiça, Eremita, Roda da Fortuna. Continue mentalizando quanto a essa situação. Rainha de Paus, Ás de Paus, Rei de Ouros, 4 de Ouros, 4 de Paus e 6 de Paus. Bem, deixa eu só organizar aqui para vocês. Ok, aqui é o seguinte, o que causou, essa situação que você viveu? Essa é uma leitura que vai ser muito específica. Se você sentir que não bate logo de início, provavelmente essa leitura não é para você. Você pode tentar encontrar as suas respostas em outras velas, mas também pode só não ser o dia para entrar nessa vivência, tá bom? E você poderia também procurar outros canais, enfim, para ter suas respostas. Mas saiba que vai ser importante a identificação logo no início, porque a pergunta é: o que causou essa situação? E aí sai o imperador com rainha de paus. Então, o que causou foi tanto pessoas envolvidas, se tiver pessoas envolvidas, no seu cenário, quanto uma situação que vem para testar seus limites, para testar você, para te colocar num lugar de que talvez você não tenha controle sobre certas coisas. Então, tanto o evento que chega possa ter essas características, quanto uma pessoa, Se foi um conflito, se foi alguma situação com uma pessoa específica, é como se essa pessoa testasse você. É como se essa pessoa testasse os seus limites, sua paciência, testasse seu ego, E aí aqui é uma situação que acaba tendo uma força com relação a você muito grande, Então, é como se você sentisse muito envolvido ou envolvida nessa situação a um ponto total de imersão naquilo. Porque para algumas pessoas, determinadas situações nem mexem com elas, mas aqui mexeu muito. É claro, você pode falar, mas toda a situação que eu trouxe aqui é porque mexeu muito comigo. Sim, só que talvez você não entende ainda o quanto que isso mexeu em você. E pode até gerar certos efeitos inconscientes a essa situação. Para alguns pode estar muito claro isso, para outros eu quero reforçar aqui que isso pode estar acontecendo. A situação teve um peso, teve um significado muito grande. E aí, por isso, as cartas saíram tanto o imperador quanto uma rainha juntos aqui. Então, foi algo que marcou demais. E até em certas situações específicas, você possa falar, não, eu sempre agi assim, mas é como se tivesse ali aquele inconsciente falando, mas por causa daquela situação hoje, você está fazendo dessa e dessa forma, sabe? Então aqui realmente mostra a força que teve esse evento na sua vida e o quanto que isso imprimiu em você, imprimiu e pode ter imprimido desde traumas, a novas posturas também, a como lidar com o mundo a partir daquele evento, sabe? Então aqui uma leitura bem profunda, bem intensa, dá para perceber o quanto que mexeu as suas estruturas, mexeu na sua base,
a situação. Agora, como foi durante, né, o processo de vivência dessa situação? Que pode ter durado ali seus 5 minutos de briga ou o remoer da história, né? Enfim, cada um vai ter um tempo aqui que sentiu que aquilo ainda pesava muito e de uma maneira muito explícita. Você sabia na época que era por causa dessa situação, né, desse evento. Aqui mostra que aquele período teve a energia da imperatriz com o Ás de Paus. Foi um período igualmente intenso, mas aí já foi vivenciado mais profundamente a parte emocional. É como se talvez as suas emoções tivessem saído um pouco de controle ou até bastante, né? Para cada caso é um caso, mas é como se o emocional tomasse de conta, o emocional viesse na frente da razão. E por isso, então, você ficou muito mexido ou mexida com a situação, tá? Aqui tem um poder muito grande nas suas mãos, você tem um poder emocional muito grande que às vezes é fácil descontrolar, porque é fogo, né? As emoções, os sentimentos, quando vêm com tudo, é como se fosse um fogo alastrando em meio à natureza, tudo vai sendo consumido e você não tem como realmente controlar aquele fogo, né? Então aqui eu vejo que durante a situação, né, você acabou sentindo uma descompensação emocional. Foi algo muito profundo, que talvez ali você não soube tão bem lidar com as suas emoções também, tá? Agora vamos para o que gerou, né, tudo isso, o que gerou essa situação do passado que você trouxe aqui. O mago com rei de ouros, o que gerou foi você buscar controlar-se melhor, entender-se melhor, buscar ferramentas de conseguir se estabilizar, de conseguir voltar para um patamar mais saudável, mais sustentável, em que você sentisse que está em controle dos seus sentimentos, mas também da sua razão, também do seu pragmatismo. Aqui gerou em você uma sensação do tipo, eu tenho que lidar com a realidade tal qual ela é. Eu preciso ser muito prático ou muito prática para lidar, porque se eu for permitir que as minhas emoções tomem conta de mim, ou se eu for permitir que a minha razão tome conta de mim, a ponto de eu ficar frio ou fria diante da situação, né, aquele racional muito desconectado da emoção, você sentia que não era o melhor caminho, não era mais para você seguir assim. Então esse fato gerou essa necessidade interna de se organizar e de tentar controlar suas emoções, principalmente, tá? E aí, isso tudo foi gerado por quê? Né? Por que dessa situação? Por que desses aprendizados? Por que de tudo isso que estava envolvido essa situação passada? Aí sai o eremita com o 4 de paus, tá? E aí, nessa questão específica, a gente tem uma energia de um aprendizado para voltar para dentro, de um aprendizado para você olhar para dentro e buscar autoestima, buscar as recompensas, o diálogo interno saudável, né? É como se fosse uma situação para te colocar num lugar em que agora você se respeita muito mais, você se valoriza muito mais, você sabe se fazer respeitar também perante os outros agora. Você entende o que é necessário se amar, você entende que é necessário se cuidar para não cair em certas situações mais difíceis que vão gerar mais frustração e dor. Então aqui o aprendizado era justamente voltar para este caminho, tá? Que é o caminho do mundo interior, que é se conhecer, que é se perceber. Porque aqui é como se falasse assim, olha, você pode contar com você mesma ou com você mesmo e a partir dessa experiência você aprendeu isso, né? E que você também pode contar com outras pessoas, principalmente se você teve a sua rede de apoio ali acionada naquele momento, provavelmente você percebeu isso. Percebeu que você não estava sozinho ou sozinha, mas também percebeu que conseguia muitas vezes superar certos dias sozinho e sozinha, né? Ainda que com o apoio de um ou de outro, mas a verdade é que às vezes se a gente não está morando junto com uma pessoa assim, de fato, né, ou com familiares, enfim, mesmo morando juntos, muitas vezes a gente se sente sozinho naquele ambiente, né?
a gente não revela tudo, a gente até guarda algumas coisas pra gente, a gente processa sozinho. Então, realmente, não há garantia de que você estando com alguém, você não vai se sentir sozinho ou sozinha. Mas é como se você soubesse que você pudesse contar tanto consigo próprio, quanto com outras pessoas, tá? E aí o aprendizado veio também a partir disso, né? De reconhecer quem anda do seu lado e que você também pode ser seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Não digo que necessariamente você aprendeu isso e nunca mais vai cair em certos diálogos mentais de autossabotagem ou coisa assim, mas que você já sabe mais ou menos o caminho das pedras, né? Que por mais que você caia em situações parecidas de novo, você pode olhar e falar, nossa, eu não sou mais aquela pessoa do início lá, né? Eu já progredi, eu já caminhei, eu já consegui certas situações na minha vida por mérito meu e também por ajuda de terceiros, mas aqui a sensação que me vem é que é um amadurecimento em construção, mas que já é algo que você compreende. Agora, qual é quais são, na verdade, os aprendizados que ainda ficam para serem observados? Saiu a carta da justiça e o 4 de ouros. Por isso que eu falei que era um aprendizado, eu mudei e botei no plural, porque na verdade aqui tem alguns aprendizados, tá? A carta da justiça fala que ainda é preciso aprender limite e um certo equilíbrio, tá? Mas principalmente limite, o seu limite, o limite do outro, fazer ser ouvida nesse sentido e falar, olha, até aqui não. Se a pessoa insistir, então tchau, né? Ou então saber delegar tarefas, se a situação envolve terceiros, né? Saber delegar, saber falar, é demais para mim, eu tô na exaustão, então eu preciso de um tempo, assuma essa demanda em meu lugar, porque eu também preciso pensar na minha sanidade mental. Então aqui tem sim essa necessidade ainda de aprendizado nesse sentido, que é com a experiência que você vai desenvolvendo, né? Não precisa ser algo do dia para a noite, mas que quanto mais você exercer esse poder de delimitar isso, vai ser importante para você, que você vai conseguir cada vez mais delimitar o seu espaço. E isso é importante. O 4 de ouros, por sua vez, também traz a conotação dos apegos, né? Do que você pega para si, você fala que é sua responsabilidade ou a sua parcela de culpa, entre aspas, da situação. Então, você ainda pode, às vezes, voltar para esse lugar, nesse lugar do passado e sentir que tem coisas que você fez de errado, que você se culpa, ou que você acha que você tinha que ter sofrido algum tipo de responsabilização. Enfim, acaba que aqui pede assim, desapega desses conceitos, sabe? Desapega disso, torna essa situação um pouco mais leve. O que você viveu, tenta redimensionar, tenta refletir em cima, tenta reavaliar a situação e ver se ainda é aquilo mesmo, porque já passou certo tempo. Então, talvez você pode tirar novos aprendizados quando você olha agora para essa situação, sabe? E aí aqui pede muito isso. Se você está sendo justo ou justa com você diante desse fato, você consegue implementar isso, de olhar também para você o quanto que ainda pode estar vendo injustiças na sua percepção com você e com essa relação ou com essa situação? É importante porque ainda tem alguns processos inacabados aqui. Por mais que você já esteja muito bem nesse sentido do mago, com o rei de ouros, o eremita, com 4 de paus, ou se você não está bem, mas você está se encaminhando para esse estado de coisas, né, de se sentir melhor diante desse fato, aqui fala que ainda tem algumas questões a serem revisitadas e até se libertar desses padrões, ou se libertar de certas visões que você tinha do assunto, que pode ser tanto para você, né, como eu falei assim, você consegue diminuir um pouco a carga que você se colocou diante dessa situação, mas também pode ser para o outro. Não tanto, mas acho que seria válido aqui você também tentar entender o outro lado da história, ou entender a situação como ela aconteceu, assim, tentar olhar por um novo prisma e ver se você consegue extrair um outro tipo de aprendizado que ainda fica aqui para você aprender, tá? Você aprendendo isso, você conseguindo fazer esse movimento, o que vem é a roda da fortuna e o 6 de paus, tá? E aí, este momento é um momento de reconhecimento,
do que foi vivido, do quanto que aquilo foi superado. É como se fosse assim, o anúncio da vitória, tipo, você saiu vencedor. Quando você fizer esse processo de reanálise da situação, a roda da fortuna e o 6 de paus vem como uma bênção para você. Do tipo, você aprendeu mais alguma coisa, você superou algo, você compreendeu algum tipo de situação e isso vai te levar para um lugar muito bom, até de reconhecimento, talvez por parte de terceiros ou mesmo reconhecimento do universo, assim, nossa, a pessoa fez aquele trabalho, né? Você fez o trabalho interno, você fez seu dever de casa e aí o universo acaba te retribuindo de maneiras positivas e de maneiras inimagináveis só porque você fez esse processo de reavaliar essa situação que pode ser muito importante para a sua vivência aqui neste planeta, tá? Então, essa é a leitura para você, grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrita ou inscrito no canal e a gente se vê na próxima. Grupo de número 2, vela rosa. Vamos dar uma olhada nessa situação do passado. Amantes, eremita, mago, justiça, morte, hierofante. Continue mentalizando a situação do passado, por favor. Nove de espadas, 2 de espadas, 10 de espadas, 10 de copas, rei de copas, 4 de copas. Bom, aqui essa situação, ela envolve tanto questões da mente quanto questões emocionais, mostrando o quanto que talvez esse processo ainda povoe seu campo emocional e seu campo mental, né? Então pode ser que a sua situação você lembre muito dela, vira e mexe você tá lembrando, vira e mexe você olha para trás e vamos dar mais uma olhadinha, né? Ver o que mais tem. Mas foi algo muito significativo. Quando eu digo significativo, não quer dizer que seja algo bom, só quer dizer que foi algo muito que marcou muito, tá? Deixa eu só beber uma água. Hidratem-se também, viu, gente? Vamos lá. Bom, aqui, o que causou essa situação? E essa vai ser uma leitura muito específica. Se você sentir que não é para você, porque eu já vou abrir de uma maneira muito direta, veja outras opções, né? Outras velas. Ou então este vídeo não é para você, procure outro vídeo no YouTube, ou mesmo talvez hoje não seja o momento para você olhar para essa história, tá? Então vamos. A carta dos amantes com 9 de espadas fala que o que causou tudo isso pode ser questão de relacionamentos aqui, tá? Então, assim, pode ser tanto relacionamento afetivo e amoroso, quanto relacionamentos com amigos ou com família, enfim, com qualquer outra pessoa. Mas acho que para a maioria dos casos realmente vai ser campo afetivo aqui, tá bom? Mas dá para ajustar também se for outro tipo de relação, que é a memória que você puxa disso do passado, né? Então vamos. Aqui a carta dos amantes com 9 de espadas. Peço desculpa se minha voz falhar, porque eu tô com problema na garganta. Aqui temos o seguinte. A carta dos amantes com o 9 de espadas, ela vai falar de situações de relacionamento, principalmente causados por muitas ansiedades, inseguranças, estresse, nervosismo,
tá? Então, situações de conflito, situações de diferenças e choques de personalidades. Também tem situações em que você pode estar, ou melhor dizendo, você pode ter estado, né? Que é uma situação do passado. Ter estado numa relação ou vivenciou uma situação em que você foi deixada ou deixado de lado e aí sentiu todo o peso de não ter sido valorizada ou valorizado, de não ter sido respeitado naquele momento ou respeitada. Então aqui mostra muito isso, né? A causa vindo das relações e vindo de inseguranças ou de não valorização do que você estava fazendo no momento em prol daquela relação, tá? Agora, como foi durante esse processo, durante essa vivência, que pode ser tanto muito rápida ou muito demorada, né? A situação que você pensou. Saiu a carta do eremita com 2 de espadas. Tende a ser aqui uma situação que se perdurou por muito tempo, porque o eremita traz um pouco de lentidão e o 2 de espadas igualmente. Então, sim, pode ter aqui assim a maioria sendo uma situação que demorou muito para ser normalizada ou para ser extinta, né? Ou mesmo transformada. E foi algo muito penoso, foi algo que foi vivido muito internamente, foi algo que foi vivido só você com você mesmo ou você mesma, entende? E aí gerou todo um viver sozinha, um peso, ou viver sozinho um peso, e que foi bem desafiador, né? Então eu sinto muito por isso, por você ter passado por isso. É muito ruim quando a gente tem um problema e a gente tem que passar por ele calado, né? Não poder ter com quem contar. Ainda que você pudesse ter ali amigos ou familiares, ou até mesmo um terapeuta, ou alguém para poder falar sobre, a sensação era que, na verdade, você não estava tendo muita ajuda, né? Estava caminhando sozinho ou sozinha ali. Que por mais que as pessoas te escutassem, você sentia que ainda assim havia uma certa sensação de desamparo, né? Então aqui essa carta do eremita fala muito isso, os processos solitários sendo vivenciados. E foi algo doloroso, né? O 2 de espadas também é a situação que a mente muitas vezes não quer estar ali, se vê impelida, né? A mente se vê impelida a ter que lidar com aquela realidade e essa mente aqui não queria ou tinha uma certa idealização ou mesmo uma projeção de que fosse diferente, a realidade se mostrava totalmente oposta e aquela coisa, né? Ter que viver entre esses 2 mundos, o ideal e o real. Então, situação bem complicada aqui. Então, de novo, é uma leitura muito específica. Se você sentir que não está batendo, provavelmente essa leitura aqui não é para você, tá? Agora, o que gerou tudo isso, né? O que gerou essa situação que você vivenciou? O que estava por trás, que talvez você não viu? Saiu a carta do mago com 10 de espadas. O que gerou isso foi o fim de um ciclo, né? Aqui o que foi gerado era assim, era necessário renascer, vivenciar coisas novas, era necessário vivenciar coisas novas nesse sentido externo, mas também interno. Novos padrões, novos comportamentos, novas percepções, novos entendimentos sobre o que é certo e errado, o que se deve e o que não se deve, enfim. E aí o mago, ele vem aqui muito para ser alguém que opera as máquinas, sabe? É como se aqui fosse assim. Isso me vem na intuição, tá? Era como se fosse uma máquina, né? Você, vamos colocar assim, você fosse uma máquina que já sabia como ser operada. Então você já sabia o que fazer, que engrenagem apertar, que caminho botar, que caminho seguir, enfim. E aí você sempre fazia a mesma operação interna, a mesma operação, fazia as mesmas coisas. De repente vem alguém e fala: peraí, deixa eu limpar essa máquina, né? Deixa eu arrumar um dano que está aqui. E aí a máquina tem que voltar a funcionar a todo vapor, a máquina ficou um tempo parada e agora ela volta com tudo, conseguindo operar muito melhor. Então é como se você estivesse vivendo sempre a mesma coisa ali, né? Repetindo situações, repetindo padrões. Alguém causa um estresse, um conflito, que você fala, meu Deus, para tudo, eu vou ter que repensar tudo, né? E aí, quando você começa a acionar essas engrenagens,
quando você começa a repensar e você vê que precisa fazer uma transformação, precisa fazer diferente agora, precisa buscar relacionamentos diferentes, né? Ou mesmo estabelecer conexões de forma diferente. Talvez aqui com mais transparência, com mais diálogo, com mais amor próprio, enfim. O que quer que você tenha processado aí, tudo isso foi gerado para ter esse despertar, ok? E aí, por que que isso aconteceu, né? Carta da morte com Rei de Copas. Isso acontece porque era chegado o tempo de uma transformação, de você renascer como a fênix, né? Aceitar os processos de fim de ciclo e de renascimento e começar de novo aquele ciclo, ou mesmo começar de novo, recomeçar a vida, enfim. Então era necessário e o motivo está aqui. A morte, a transformação era necessária, esse era o motivo. Sair daqueles velhos padrões emocionais, principalmente com esse Rei de Copas do lado. O Rei de Copas aqui estava pedindo para você olhar acima das emoções, porque aí você entender melhor o cenário, né? E esse Rei de Copas, ele tem até uma luneta em suas mãos, porque ele vai a fundo, ele quer observar. Então a necessidade de transformação aqui vem muito desse lugar, da necessidade de rever conceitos, rever o seu lado emocional, rever como você vinha conduzindo essa situação, ou mesmo essa área da vida que permeia essa situação que você trouxe para cá, tá? E aí a gente vem para o aprendizado a mais que pode ser adquirido dessa situação. Saiu aqui a carta da justiça com o 10 de copas. Então, assim, o aprendizado a mais que ainda pode ser que você tenha que trabalhar nele é rever os seus paradigmas, rever certo e errado na forma de se relacionar, o que faz sentido para você e o que não faz. E aí, rever os seus relacionamentos como um todo, tá? Então, às vezes, essa situação, vamos supor, que você pensou em algo relacionado a amigos, a um amigo específico. E aí você pensa assim, bom, o que aconteceu com esse amigo só aconteceu com ele. E aí o aprendizado aqui é dar uma olhada para ver se tem outros relacionamentos que minimamente você está ali reproduzindo algo que aconteceu desse que você trouxe aqui na mesa. Né? Porque às vezes os padrões vão sendo repetidos em outras relações, em níveis diferentes, mas que mostra que ainda é um padrão que ainda não está bem trabalhado. Ainda mais se você quiser mudar alguma coisa em você, que tem a ver com essa situação. Aí dá uma olhada, vê se você não repete isso de outra forma, em outro nível, numa quantidade menor ou maior, enfim, com outras pessoas, tá? Porque aí é preciso fazer uma mudança muito mais profunda e muito mais na raiz da questão, entende? E mudar os seus paradigmas e os seus conceitos sobre relacionamento, ou mesmo como se relacionar, tá? Então, por exemplo, se aqui é sobre uma situação de família, são os relacionamentos em geral que é preciso, né, rever. Mas se você traz aqui na mesa questão de relacionamentos amorosos, e vamos supor que você trouxe uma situação de ciúmes exagerado, que você ou a pessoa sentiu, não importa. Aqui é para olhar assim, aonde esse padrão se repete, ou aonde você sempre acaba se envolvendo com pessoas muito ciumentas. Por que está se envolvendo com pessoas muito ciumentas? Ou, se você é a pessoa que tem ciúmes, quais são os seus gatilhos para os ciúmes? O que você precisa trabalhar? Quais são suas inseguranças? Então aqui meio que pode servir de exemplo olhar para outras relações. E aí você vai ter outras visões. Então aqui é como se falasse assim, olha, quando você pensa nessa situação, você olha aqui embaixo. Mas se você pensar em outro relacionamento que você tem, você pode ter a dimensão desse lado. Se você olhar um outro, aí você vai ter a dimensão do topo, né? Então, assim, a cada situação que a gente vai vendo que repete, a gente sempre pode aprender um pouco mais, né? Ter mais uma parcela do quebra-cabeça montado ali. E aí, se você conseguir fazer esse processo, o que acontece? O Hierofante com 4 de copas. Você começa a ver as outras possibilidades que o mundo oferece para você. Você começa a abrir a sua cabeça. Você começa a perceber que existem muitas chances de recomeçar, tá? Então é algo muito bonito e transformador que acontece a partir daí.
inclusive a ponto de você ser porta-voz dessa situação, talvez alertando amigos, alertando pessoas, alertando nas suas redes sociais, entende? Então é como se você trabalhasse tanto, né, internamente essas questões, que você pode ser alguém que consegue auxiliar o outro, tá? Leitura muito poderosa aqui, muito intensa. Então, essa aqui é a leitura para vocês do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrita ou inscrito no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, vela verde. Pense nessa situação do passado. Vamos dar uma olhada. O carro, a estrela, a tola, a morte, o eremita e os amantes. Vamos lá, 3 de paus, 5 de espadas, 5 de ouros, 9 de copas, cavaleiro de paus e cavaleiro de ouros. Deixa eu organizar aqui para vocês. Ok, então, essa situação, o que causou? Saiu a energia do carro e do 3 de paus. Essas leituras, elas são muito específicas, então se você sentir que logo no começo não corresponde com a sua realidade, essa leitura não é para você. Você poderá encontrar a sua questão em outras velas, sim, mas também em outros vídeos no canal. Talvez também não encontre, e aí é porque pode ser que neste momento não seja adequado entrar nessa situação e revê-la, tá bem? Mas vamos lá. Aqui, a energia do carro com 3 de paus fala que o que foi causado foi um movimento intempestivo ou um movimento abrupto, né? Foi uma situação que pode ter surgido do nada ou que você não estava esperando, que você nem fazia ideia que estava acontecendo tal coisa, né? Então aqui realmente é de uma maneira bem ampla, não fala só de relacionamentos, pode ser uma situação mesmo do mundo externo que caiu no seu colo e você falou, meu Deus, agora eu vou ter que lidar com isso, né? Mas o que me vem aqui é que foi algo muito inesperado que aconteceu, tá? Agora, como foi durante esse processo, né? Vivenciar essa situação do passado. Saiu a carta da estrela com os 5 de espadas. Aqui, essa situação, até que durante o processo você estava seguro ou segura de si. Você estava achando que ia dar certo, você estava achando que ia conseguir resolver ou que ia conseguir lidar com isso, né? Estava tentando manter a calma, estava tentando manter a positividade, a esperança, estava acreditando, sabe? Estava confiando que podia dar certo, estava confiando que podia ser resolvido. E aí, quando a gente vem para a casa do o que gerou essa situação do passado, saiu a carta do louco e os 5 de ouros. O que gerou foi certa imaturidade, né? Também tem uma energia de impulsividade aqui muito forte, mas principalmente certa imaturidade mesmo, infantilidade talvez, que fez com que essa situação surgisse, ou mesmo a pessoa que provocou isso, muito nesse lugar dos 5 de ouros, do tipo, aconteceu algo, eu não sei o que fazer. E a primeira coisa que vem na mente é executada, né? Então pode ser que foi uma situação inesperada que você não soube lidar, e a primeira coisa que você pensou que era uma solução você fez, e aí,
né? Pode ter causado algum tipo de situação. Ou então, a pessoa, né? Um terceiro nessa história fez algo assim também, sem pensar muito, achou que era a melhor solução e simplesmente cometeu o ato, né? Provocou a situação. E aí, por que isso aconteceu na sua vida? Por que isso foi gerado? Carta do eremita com o Cavaleiro de Paus. Isso foi gerado para você compreender a sua potência de lidar com a situação. O quanto que você já tinha condições de lidar com essa situação, tá? Por mais que tenha vindo do nada ou que tenha vindo de um lugar imaturo, você tinha condição de lidar com o ocorrido. Principalmente porque também saiu aqui a carta de Estrela 5 de Espadas, mostrando que você estava se mantendo nas melhores vibrações com relação a isso. Ainda que você pudesse se desesperar de vez em quando ou entrar em algum lugar de insegurança, sempre tinha uma vozinha ali que te dava um suporte, tá? E gerou para isso mesmo, gerou para você perceber que você era capaz de lidar com essa situação. Quais são os aprendizados que ainda restam nessa situação? A morte com o 9 de copas. O aprendizado é soltar, deixar ir essa situação, não se apegar a ela. E reconhecer de novo, e reconhecer todos os dias o quanto que você dá conta do recado, o quanto que você já amadureceu. Você não é mais aquela pessoa do início da jornada. Você não é mais aquela pessoa quando caiu no seu colo a situação, né? Nem na época, quando caiu no seu colo, você era uma pessoa em branco, sabe? Que ia aprender ali a lidar. Não. Aqui mostra que você é uma pessoa que tenta agregar as experiências e os aprendizados e aplicar numa situação que te aparece, sabe? Então você tem esse traquejo, você tem essa perspicácia do tipo de perceber a situação, sabe? Então você fala, nossa, olha, isso está acontecendo na minha vida, mas talvez se eu olhar para trás eu vou encontrar semelhanças e aí eu vou saber como lidar com isso que está acontecendo agora. E é isso que eu sinto aqui de você, tá? Você sabendo lidar. E aqui as cartas que falam para você ainda aprender um pouco mais sobre a situação é justamente deixar o passado, mas não deixar essa sensação de que você pode contar com você mesmo ou com você mesma, né? É deixar a situação lá para trás e falar, bom, agora eu posso lidar com outras coisas, podem vir outras demandas que eu sei que eu vou encontrar recursos dentro de mim para lidar com a situação que chegar. E aí, quando você faz esse aprendizado aqui, o que acontece? Os amantes e o cavaleiro de ouros. Você começa a atrair a prosperidade para a sua vida e em todas as áreas, cada vez mais. Então, por exemplo, se a situação do passado que você trouxe aqui, e olha que interessante, eu não estou sentindo um peso nessa leitura. Pode ser que você tenha mentalizado uma situação que nem foi tão dramática assim, né? Pode até ser uma coisa relativamente positiva que você quis entender por que aquilo aconteceu com você, né? Mas para outros casos vai ter alguma questão mais pesada e tudo, mas aqui fala muito que se você faz esse aprendizado aqui, você começa a abrir os seus caminhos, abrir as suas portas, consegue fazer as portas se abrirem também para você de outras pessoas. A carta dos amantes poderia até configurar aqui você conquistando algo no campo afetivo, conhecendo uma nova pessoa para trilhar com você essa jornada, né? A carta do Cavaleiro de Ouros pode sim revelar que tem um Cavaleiro de Ouro chegando aí, mas também pode revelar você com seu amor próprio, sendo um Cavaleiro de Ouros, abrindo o seu caminho, se movimentando. Não quer dizer que seja um movimento aqui muito rápido, porque Cavaleiro de Ouros é um pouco lento, mas o Cavaleiro de Ouros, ele caminha com solidez e todo dia. Então, até pode aparecer uma pessoa para você com essas características, alguém que não vai te deixar na mão, alguém que não vai estar aqui de manhã e à noite você não sabe, né? Então, pode sim ter esses tipos de características aqui dentro dessa pessoa,
que você vai sentir segurança ao lado dela, estabilidade ao lado dela, né? Solidez mesmo de relacionamento. Mas isso também pode dizer que você é essa pessoa que está conseguindo caminhar com mais solidez e com mais percepção de quem você é, do que você quer, aonde você quer chegar, e aqui tem toda a potência para chegar lá, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrita ou inscrito no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!